Bom dia a todos, Namastê, Hare Krishna. Obrigada pela oportunidade. Hoje eu vou ler o último verso do capítulo 17 do Bhagavad Gita. Verso 28. Tudo aquilo que é feito como sacrifício, caridade ou penitência sem fé no Supremo, ó filho de parto, é impermanente, chama-se azat, e é inútil tanto nesta vida quanto na próxima. Repetindo, verso 28. Tudo aquilo que é feito como sacrifício, caridade ou penitência, sem fé no Supremo, ó filho de parto, é impermanente, chama-se azat, e é inútil nesta vida quanto na próxima. Gratidão. Hare Krishna. Eu vou ler o sânscrito. Então, é o capítulo 17, último verso 28, último verso do capítulo. Om Ashradaya Hutam Datam Tapas Taptam Kritam Chayat Asaditi Uchate Parta Nachatat Prityano Iha Om. O microfone está fechado. Ok. Bom dia para todas as pessoas na sala. Estão acompanhando com a gente os Gotas Védicas. Hoje, especialmente, eu vou fazer a dissertação desse verso, tá? Eu vou pedir, então, só para a Vera, novamente, recitar uma vez mais o verso na tradução. Pode ser? Pois não. Verso 28. Tudo aquilo que é feito como sacrifício, caridade ou penitência, sem fé no Supremo, ó filho de parto, é impermanente, chama-se assado, e é inútil tanto nesta vida quanto na próxima. Muito bem. Pessoal, a nossa cachorra está latindo aqui. Entra aí o sol entra aí em vocês, atrapalha? Chega a atrapalhar vocês aí, Swamini? A gente está ouvindo ela, mas a gente está ouvindo você, então pode. Tá bem, tudo bem. Muito bem. Então, esse verso é então apresentado a palavra, o termo asat. Sat, que significa de Sati, Ananda. Sat, que significa existente, né? E Asat significa não existente. Então, Sat, que significa permanente, e Asat, que significa não permanente, ou temporário, ou insatisfatório, né, nesse caso. Deixa eu só mudar minha posição aqui, porque acho que eu estou meio que no escuro aí, né? Só um minutinho. Estou aqui fora, no jardim, então a luz está contra mim. Vai aparecer você. A Devi está aqui, mantendo a nossa chante calminha. Mas então, não adiantou nada que eu acho que a luz, né, está interferindo aí na questão do... Mas tudo bem, vamos lá, o importante é ouvir. O princípio asat. O a é um prefixo de negação, né? Então, nós temos a palavra sat, que significa eternidade, e asat, que significa impermanente. E como Krishna, ele é uma pessoa que nós vamos partir do princípio de que tem experiência e tem conhecimento dos fatos, tem mais habilidade de lidar com o problema geral da criação e da existência. Então, nós vamos admitir que essa pessoa sabe o que está falando, ou que, pelo menos, essa pessoa tem
melhores condições de definir o que é apropriado daquilo que não é apropriado, né? Então, é assim como quando nós vamos ao médico, nós partimos do princípio de que o médico sabe o que está falando, que ele tem mais conhecimento técnico acerca do nosso sistema, né, dos nossos órgãos, e ele entende melhor o que está acontecendo e que, portanto, nós nos submetemos à avaliação do médico. Né? Como astrólogo, também eu tenho essa experiência de que, eventualmente, as pessoas, né, que passam por mim entendem que eu tenho melhores condições técnicas de fazer uma avaliação precisa do que está acontecendo com ela, porque, né, eu tenho os conhecimentos técnicos que me permitem fazer isso. Isso é uma questão de experiência e, naturalmente, também de conhecimento. Então, agora, é um ato de sabedoria que, diante de uma pessoa com experiência, nós sempre vamos partir do princípio de que essa pessoa, a priori, né, a princípio, como ponto inicial, como ponto de partida, de que essa pessoa, ela tem razão. Tá? Não está muito bem definido isso ainda, porque nós podemos checar a veracidade e a consistência, não é, desse valor aí. Tá? Entretanto, acontece que nós, por estratégia, sempre vamos admitir que essa pessoa, então, ela tem conhecimento técnico superior e que, portanto, a definição que ela está dando é mais precisa e produzirá mais resultados positivos que a nossa conclusão pessoal devido à nossa carência de conhecimento. A gente vai partir desse princípio, não necessariamente nós vamos afirmar isso de maneira categórica, mas nós vamos dar a esse valor, tá, né, dentro dessa nossa avaliação. Então, a gente vai dar um valor maior àquela pessoa que tem mais experiência. Isso é pragmático, nós fazemos isso na nossa vida, no dia a dia. Tá? Porém, como no dia a dia, nós também nos damos, né, o direito de verificar se aquele valor de autoridade que nós estamos dando àquela pessoa funciona ou não, como, por exemplo, quando você confia no dentista, no advogado, no médico, em um policial, e, eventualmente, a sua verificação demonstra que essa pessoa não está apresentando uma competência adequada, então você pode migrar, né? Você pode mudar de advogado, de médico, de astrólogo, sabe, de time de futebol, enfim, cidade, né? Escola, curso, etc. Agora, na medida em que nós estamos lidando com uma pessoa de valor absoluto, em termos de uma pessoa com a natureza que transcende a nossa experiência local, né, que é uma pessoa transcendental, então nós temos que usar técnicas equivalentes para fazer a verificação se essa pessoa transcendental ela procede do ponto de vista da sua posição, da sua fala ou não. Então, as técnicas vão ser diferentes. As técnicas para analisar se o dentista está sendo competente é uma. E a técnica que nós vamos utilizar para verificar se o psicólogo está sendo competente é outra. A técnica que nós utilizaremos para avaliar se a pessoa suprema está correspondendo com a pessoa suprema é outro valor. Então, é outro modelo. Para cada definição, um modelo diferente. Então, aqui ele está dizendo nesse verso que a caridade dada sem fé é uma caridade que tem um valor inútil. Agora, a palavra inútil, ela, assim, a tradução, né, colocada como inútil, ela não é a tradução mais apropriada para a fala do Senhor Supremo, justamente porque nós sabemos que nada é inútil, tudo é produtivo, tudo é válido, tudo coopera, né, para o fim final, que é a ascensão do ser. Então, a palavra correta, normalmente utilizada, é asat. A palavra asat não significa inútil. A palavra asat significa apenas de valor limitado, temporário, que se dissolve com o tempo. Isso não significa que é inútil. Mesmo as coisas temporárias, elas têm valores que cooperam, que combinados com outros valores, acaba gerando um coeficiente, ainda que mínimo,
acaba gerando um coeficiente produtivo, porque todo o processo, cada ação, cada pensamento, cada movimento tem uma função específica de empurrar o ser para frente, para a evolução. Então, nada é exatamente inútil. Só que a palavra utilizada tem uma função de dar uma ênfase de que certas coisas não são assim produtivas de serem investidas. Então, utilizou-se aí a palavra inútil, embora essa palavra não seja apropriada para descrever o sentido do termo asat, tá? Que quer dizer apenas de valor limitado ou de valor questionável do ponto de vista da meta suprema, que é a meta última, tá? Então, todas as coisas são realmente funcionais na sua dimensão, no seu termo. Entretanto, aquelas ações de altruísmo e de caridade que são executadas com compreensão do sentido da vida, obviamente, têm um valor muito mais consciente, porque o ser sabe exatamente o que está fazendo. Uma coisa nós fazemos caridade por piedade, por aqueles que sofrem. Todos nós temos sentimentos, todos nós temos empatia. Então, nós fazemos caridade por aqueles que sofrem, e isso nos faz bem, né? Agora, outra coisa nós fazermos caridade ao ser, conduzindo esse ser para que esse ser jamais necessite novamente de caridades, né? Para que esse ser jamais necessite novamente de assistência, de ajuda. Então, aquela caridade que é feita sem a intenção ou sem o conhecimento apropriado de levar o ser até ao resultado final, que é a forma de vida humana, é algo semelhante, não é? A enxugar gelo. É comum enxugar gelo. Você enxuga e daqui a pouco você tem que enxugar novamente. Jesus costumava dizer que os milagres, uma vez foi perguntado a ele por que ele falava por parábolas, por histórias, por metáforas, por que ele não falava diretamente os termos acessíveis, inteligíveis para todo mundo. Então ele disse que as parábolas são para que aqueles que são meus entendam e aqueles que não são, não entendam. E os milagres e efeitos maravilhosos realizados têm uma única função, para que eles se interessem pelo que eu falo. E aqueles que se interessam pelo que eu falo me compreendem. O pastor reconhece as suas ovelhas e as suas ovelhas reconhecem o seu pastor. Nenhum deles será perdido. Todos estarão bem cuidados. Entretanto, aqueles que são meus, e aqueles que não são, não são. Dar a César, né, o que é de César. Ou seja, o interesse do mestre não é cuidar da pessoa do ponto de vista relativo. Porque, obviamente, que Jesus era uma pessoa inteligente, ele ressuscitou Lázaro. Por quanto tempo? Por mais 1 ano? Por mais 2? Por mais 10? Por mais 50? Por mais quantos anos até que Lázaro voltasse novamente a morrer, né? Ele curou o cego. Por quantos anos? Por 10, 20, 30, 50 anos, até que o cego voltasse a renascer e voltasse a ter problemas, talvez não com a cegueira, mas outros problemas novamente. Então, os seres completamente absortos em conhecimento transcendente sabem que essas funções imediatas são para estimular o ser a se interessar pela meta última da vida humana, que é transcender a vida humana. Então, todos os tipos de caridades, cultivos de conhecimentos e exercícios que têm uma função meramente local são chamados asat, que significa de valor limitado e temporário, com uma função pedagógica reduzida. Isso é asat, não significa inútil, tá? Só significa que é limitado e não tem a força suficiente para impulsionar o ser para fora da condição em que ela permanecerá constantemente nascendo e renascendo, tá? Então, agora, para finalizar, então, a minha fala aqui, Krishna, ele vai, então, mencionar a palavra Shraddha, que significa fé, tá? Shraddha, que significa fé. Agora, fé, como nós, eventualmente, né, comentamos aqui, a fé é um valor relativamente volátil, volúvel, né? As pessoas que são fundamentadas na fé meramente costumam ser relativamente volúveis. Eu dei o exemplo ontem, fiz uma live, dei o exemplo ontem de uma palestra que eu assisti de um autor, ele estava lançando um livro e ele é ateu, né? Só que interessante é que esse autor, ele escreveu um livro ateu, ele tem um canal, né, de apologia, advogando a causa do ateísmo,
Só que, interessantemente, o nome dele é Jason Ferrer, né? Interessantemente, essa pessoa, esse autor, esse escritor, esse pensador, ele foi pastor evangélico durante 27 anos. Né? 27 anos ele foi pastor evangélico. E ele gravou 29 CDs de músicas, canções e pregações, né? Chamadas pregações. Então ele passou esse período todo, ensinando uma fé, professando uma fé, vivendo uma fé. E, eventualmente, ele migrou de fé. E agora ele tem outro tipo de abordagem, que é uma fé contrária, o reverso, né, da bipolaridade da fé, que é a antítese da fé, que é a não-fé, ou o ateísmo. Então, a gente vê que, na verdade, a fé é um elemento extremamente volátil, no sentido de instável, e volúvel, no sentido de que você pode migrar de fé a ponto de ficar contrário radicalmente à fé que você professava. Então, a fé não é uma garantia de segurança, não. Ah, mas eu tenho fé. Bom, mas isso é uma parte relativa do processo. Se essa fé não for fundamentada em compreensão, se você não puder demonstrar com compreensão a fé que você tem, você está fazendo experiência laboratório de religião consigo próprio e, eventualmente, com outras pessoas também, o que pode ser o que pode ser ilegal do ponto de vista kármico, né? Porque aquilo que você professa, que funciona com você, que te traz paz, que te traz realização, que te traz maturidade, que aumenta o seu amor, a sua compaixão pela humanidade e a sua maturidade de relacionamento com o mundo e com as pessoas, de modo geral, aquilo que te amadurece, se funciona com você, então você pode ensinar a outros. Se a sua vida, se o seu estilo, se a sua mente, se as suas emoções estão desencontradas, apesar de você professar e ensinar conhecimentos, então o que você tem que fazer? Parar, pausar, verificar o que você acredita, onde você está se pautando, se reestruturar, experimentar a realização daquilo que você está ensinando, viver aquilo que você está orientando, e aí então, finalmente, você poderá ensinar outras pessoas de tal maneira que elas também se beneficiem com a sua realização. Como Jesus dizia, né? É preciso primeiro tirar o cisco dos olhos para então auxiliar o outro, para que ele também, né, fique livre dos ciscos, tá? Então, a fé tem que ser pautada em conhecimento, tá bem? Nós temos os caminhos, os dois caminhos que levam o ser à realização. Nós temos a prática do cultivo da fé também, lógico, porque faz parte do compêndio, né, da logística do ser, ter fé, ou nós sempre partimos da fé, nós sempre damos um crédito, um valor de crédito, não é, para a metafísica, para a transcendência, e depois nós buscamos verificar se procede ou não. É assim que funciona, tá? Isso é maturidade, ok? Então, nosso sistema de sadhana tem a ver com o cultivo da nossa fé. Entretanto, ouvir os conhecimentos tem a ver com a manutenção dessa fé para transformar esse princípio primitivo em um valor superior chamado Vijnana, que significa realização ou compreensão. A compreensão é muito mais segura, muito mais estável, é muito mais madura. A fé é um estágio primitivo do processo da autocompreensão. Então é necessário cultivar conhecimento, e conhecimento que tenha uma praticidade na sua vida. Um conhecimento que possa ser aplicado de maneira realística e que ajude você a resolver os seus problemas pessoais. E não um conhecimento que serve apenas para, assim, estimular a fantasia de que nós somos centros da humanidade, que nós somos um presente de Deus para a humanidade, porque essa fantasia tem um valor relativamente alto, um preço alto para aquele que depois se envolve karmicamente, assim, fazendo experiências laboratoriais com o karma dos demais. É preciso ter conhecimento e, com conhecimento, sim, libertar aqueles que não têm conhecimento. Tá? Essa é a função da evolução. Muito bem, obrigado pela atenção. Namastê, fique na paz. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.